Olá, pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Bem, estamos começando o terceiro bimestre, né? E que seja um bimestre de muito sucesso, que nós consigamos fazer as atividades com alegria, com entusiasmo, com dedicação. Ainda continuamos com as nossas aulas virtuais, então precisamos nos dedicar ao máximo, não é isso? E no que vocês precisarem, a tia Ligiane continua aqui e sempre estará aqui para ajudar vocês, tá bom? Então hoje nós vamos começar a nossa aula de matemática no livro integrado do terceiro bimestre. Eu vou pedir que você abra na página 100, né? E nós falaremos hoje sobre a ideia de adição e subtração. Nós falaremos sobre essa ideia de adição e subtração. Então eu peço que você preste bastante atenção na explicação. Eu vou explicar exercício por exercício. Nós vamos da página 101 até a página 108, tá bom? Combinado? Então vamos lá. Bem, na página 101 vem aí o conceito de adição e subtração. Bem, desde lá do jardim, das fases iniciais, né, vocês aprenderam qual é o conceito de adição e de subtração. O conceito de adição, quando eu tenho o conceito de adição, eu tenho a ideia que eu estou acrescentando. Adição, eu estou adicionando, eu estou colocando. Então, por exemplo, eu tenho uma caneta, coloquei mais uma, eu adicionei, eu acrescentei, coloquei mais uma, acrescentei também, adicionei. Lembrando que eu tinha começado com uma caneta, coloquei mais uma, duas canetas, coloquei mais uma, três canetas. Então, na adição eu tenho a ideia de acrescentar, tá bom? De juntar, né? Quando eu coloco quantidades diferentes, eu uno quantidades diferentes, né? Eu estou acrescentando. Já a ideia de subtração é ao contrário. A subtração é a operação inversa da adição. Na subtração, eu tenho a ideia de diminuir. Então, eu tinha um total de 3 canetas e eu tirei, fiquei com 2, tirei, fiquei com uma, tirei, fiquei sem nenhuma. Quando eu tenho a subtração, eu tenho a operação inversa da adição. Eu tenho uma ideia inversa da adição. Eu estou tirando. A adição é representada pelo sinal de mais, né? E a subtração é representada pelo sinal de menos. Na subtração, eu ainda tenho a ideia de completar, entenderam? Porque quando eu preciso descobrir quanto falta para completar um determinado número, eu utilizo a subtração. Eu ainda posso, na subtração, ter a ideia de comparar. Ou seja, quando eu vou comparar as quantidades para saber se tem a mesma coisa, se tem maior, se tem menor, tá? Então, a ideia da adição é acrescentar, juntar, e a ideia da subtração é tirar, é completar, saber quanto falta para chegar, é comparar, tá bom? Então, aí na página 101, vocês vão ter os conceitos dessas ideias de adição e da ideia de subtração. Combinado? Agora, lá na página 102, nós vamos começar com as atividades. E aí eu vou pedir que você faça com muita atenção, mas prestando atenção no vídeo, tá bom? E se você mesmo assim tiver dúvida, você vai me chamar no WhatsApp. Mas primeiro nós vamos começar prestando atenção no vídeo. Vamos lá. Página 102 diz assim: com base na tabela, resolva as situações problema abaixo e identifique as ideias envolvidas. Então, olhem só, nós temos uma tabela aí com os 10 países com maior extensão territorial, tá bom? Com maior extensão. E aí ele começa com as suas posições, primeira posição, segunda posição, e vem dizendo o nome do país e o número em extensão. Ok. Então, vamos lá. No número 1 diz assim: Brasil
e a Argentina são os únicos países da América do Sul nessa lista. Então, o Brasil e a Argentina são os únicos países que pertencem à América do Sul, tá? Qual dos dois tem maior extensão territorial? Quanto a mais? Então, percebam, olha só, eu vou precisar, nessa ideia de subtração, eu preciso fazer uma subtração, porque eu preciso saber quem tem a mais. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o número de extensão territorial do Brasil, não é isso? E vou pegar o número de extensão territorial da Argentina e vou subtrair, tá bom? Eu vou subtrair. Quando eu subtrair, eu vou saber o resultado. Esse resultado é exatamente o total a mais que o Brasil vai ter, o país vai ter, porque ele está perguntando qual dos dois tem maior extensão territorial. Na tabela sabemos que o Brasil é o que tem maior extensão territorial. Então, para eu descobrir a quantidade a mais em extensão territorial que o Brasil tem da Argentina, eu aplico a subtração. Aí, você armou essa continha aí nesse quadro e tem a pergunta: qual operação foi utilizada? Acabamos de falar, para você descobrir a diferença, não é isso? Você precisou fazer uma subtração. Qual ideia foi utilizada? Aí você vai voltar lá na página 101 e vai perceber as ideias de subtração. Você tirou? Foi a ideia de completar ou foi a ideia de comparar? Muito bem, foi a ideia de comparar, porque você está comparando dois países, a extensão territorial de dois países. Está comparando a extensão territorial do Brasil junto com a extensão territorial da Argentina, tá bom? Número 2. Estados Unidos e Canadá são países que fazem parte da América do Norte. Ok. Qual a extensão desses dois países juntos? Agora, eu não quero saber a diferença. Eu quero saber a extensão territorial de quais países? De Estados Unidos e Canadá. Qual operação eu preciso aplicar? Qual operação foi utilizada? Qual ideia foi utilizada? Então, você precisa armar o cálculo, colocar a resposta dentro do quadro para a pergunta: qual a extensão destes dois países juntos? E aí você vai responder: os dois países juntos têm tanto de extensão, né, de quilômetros quadrados. Depois você vai responder lá: qual operação foi utilizada? Qual ideia foi utilizada? Aí você vai dizer se você utilizou a adição ou a subtração. Se você utilizou a adição, qual foi a ideia da adição? Foi de juntar? A ideia foi de acrescentar? Agora, se você utilizou a subtração, qual foi a ideia? Foi de tirar? Foi de comparar? Você também precisa me dar essa ideia, combinado? Número 3. O Canadá é o segundo maior país em extensão territorial. Se o 10º maior país do mundo fosse incorporado ao seu território, incorporar, pessoal, é o mesmo que colocar, acrescentar. Então, ele está afirmando que o Canadá é o segundo maior país em extensão territorial, tá? Então, se o 10º país fosse incorporado ao seu território, ao território de quem? Ao território do Canadá. Qual seria sua nova posição em relação aos 10 maiores países do mundo? Bem, primeiro, você vai incorporar. Incorporar é acrescentar, é colocar junto, vai juntar, né? Então, você vai pegar o Canadá, a extensão do Canadá, a extensão territorial do Canadá, mais a extensão territorial do 10º país. Quem é o 10º país? Da Argélia. Então, se você está incorporando, se você está juntando, qual é a operação que você precisa aplicar aí? Né? E qual foi a ideia utilizada? Tá bom? Então, vocês precisam armar o cálculo, aplicando a adição ou a subtração. Você precisa entender o problema e aí depois você vai colocar o resultado desse cálculo e me dar as ideias das operações. Foi aplicada a adição ou foi aplicada a subtração? Qual é a ideia utilizada? Foi utilizada com a ideia de juntar, de acrescentar?
ou se foi a subtração, a ideia foi de tirar, de comparar, você vai responder. Número 4. Para que o Brasil fosse o maior país do mundo, em quanto ele deveria aumentar o seu território? Bem, você precisa saber quanto que o Brasil precisaria aumentar para ser o maior país do mundo. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso primeiro observar quem é o maior país do mundo? A Rússia. E aí eu preciso saber a diferença entre Rússia e o Brasil para saber quanto que eu precisaria completar no Brasil para ele chegar ao maior país do mundo. E aí você vai me dizer, qual foi a operação utilizada? Qual foi a ideia utilizada? Você aplicou a subtração ou a adição? Se você aplicou a adição, qual foi a ideia utilizada? Juntar ou acrescentar? Se você aplicou a subtração, qual foi a ideia utilizada? Comparar, tirar ou completar? Você também precisa me corresponder isso, tá? Não esquecendo de armar a continha no lugar certinho. Número 5. O país que se encontra na primeira colocação, menos o que está na segunda colocação, será maior ou menor que o terceiro colocado. Então, ele já está dizendo que essa operação será a subtração, porque ele diz, o país que se encontra na primeira colocação. Quem é o país da primeira colocação? Rússia. Menos o país que está na segunda colocação. Quem é a segunda colocação? Canadá. Então, você vai calcular a extensão territorial da Rússia menos a extensão territorial do Canadá. E aí ele pergunta, se você fizer esse cálculo, ele será maior ou menor que o terceiro colocado? Esse resultado aí vai ser maior ou menor que o terceiro colocado? Quem é o terceiro colocado? A China. Não é isso? Então, aí você vai armar o cálculo, vai me dar a resposta e vai depois responder lá embaixo. Qual operação foi aplicada? Qual ideia foi utilizada? Foi a subtração ou foi a adição? Qual foi a ideia? Acrescentar, juntar, tirar, comparar, completar, combinado? Vocês estão conseguindo entender? Então, tá ótimo. No número 6, diz assim, Sami, no domingo de manhã, participou de um passeio ciclístico em que percorreu 15.000 quilômetros e 360 metros. O trajeto foi feito em 4 etapas, como indica a figura abaixo. Primeira etapa ele percorreu tantos quilômetros, segunda etapa ele percorreu tantos quilômetros, terceira etapa não tem os quilômetros percorridos e a quarta etapa. Quantos quilômetros ele percorreu na terceira etapa? Então, prestem atenção. O probleminha já vem indicando quantos quilômetros ele correu na primeira, na segunda e na quarta etapa. O que você precisa fazer? Você vai somar os quilômetros da primeira, os quilômetros da segunda e os quilômetros da quarta etapa. Somou, você vai chegar a um resultado. Depois desse resultado que você tem do que ele percorreu, você vai subtrair pelo total percorrido, que está lá em cima no probleminha, 15.360. Então, você vai subtrair 15.360 pelo resultado dessa soma. E aí, você vai encontrar o resultado da terceira etapa. Ok? Então, vamos lá. No número 7, nós vamos trabalhar com arredondamentos. E aí, quando nós arredondamos, vamos arredondar para centena ou dezena mais próxima. Então, prestem atenção. Drica, ela ganhou R$120 de presente do pai dela para comprar. R$120, né? Ela tinha dinheiro para comprar o que ela quisesse. Daí, Drica foi até o shopping para comprar roupas. Só que vocês vão observar os valores das roupas e vão calcular mentalmente utilizando a aproximação, ou seja, arredondando. Então, percebam, Drica tem R$120. E aí, no shopping, uma calça custa R$79,85.
R$ 79,85. Se eu arredondar R$ 79,85, eu vou arredondar para 80 ou eu vou arredondar para R$ 79? Eu arredondo a calça para R$ 80 ou para R$ 79? Vai ficar mais próximo de R$ 80. A mesma coisa vocês vão fazer para os outros arredondamentos. O sapato, R$ 25,60. Se eu arredondar R$ 25,60, eu vou arredondar para R$ 26 ou eu vou arredondar para R$ 25? Eu preciso arredondar para aquele que é mais próximo. Então, R$ 25,60 está mais próximo de R$ 26. A blusa, R$ 39,90. Está mais próximo de R$ 40 ou está mais próximo de R$ 39? Está mais próximo de R$ 40. A bolsa, R$ 19,20. Está mais próximo de R$ 19 ou mais próximo de R$ 20? Mais próximo de R$ 19. Então, nós fizemos os arredondamentos. Se você quiser, você já escreve aí em cima de cada item o valor arredondado, para você não se perder. Então, olhem só, se ela comprar todos os itens que estão à venda na vitrine, quanto ela gastará? E aí, você vai ver quanto ela vai gastar arredondando, tá bom? No caso da calça, virou R$ 80, o sapato virou R$ 26, a blusa virou R$ 40 e a bolsa R$ 19. Então, se você somar esses valores arredondados, quanto que ela vai gastar? Aí você vai me informar quanto que ela gastaria. Depois, comprando uma calça e um par de sapatos, ela terá dinheiro suficiente? Também arredondando. Quanto vai dar a calça mais um par de sapato? Bem, a calça, R$ 80, arredondado. Mais o par de sapato, mais R$ 26, arredondei. 80 mais 26, quanto deu no total? Tá bom? Quais dois produtos ela poderá comprar e sobrar o mínimo de dinheiro possível? Ou seja, se é para sobrar o mínimo de dinheiro possível, ela vai comprar o valor mais alto, os produtos mais caros, tá bom? Para sobrar o mínimo, tá? Drica resolveu economizar e comprou somente um par de sapatos e uma blusa. Quanto ela economizou? Então, olha só, também é o valor arredondado. Quanto que vai ficar o sapato no valor arredondado? R$ 26. Quanto que vai ficar a blusa no valor arredondado? R$ 40. 26 mais 40, quantos reais deu? Bom, deu tanto. E quanto ela economizou? Para eu saber quanto ela economizou, eu vou pegar o total da compra do sapato e da blusa e vou diminuir pelo total que ela tinha. E aí eu vou ter o valor economizado, tá bom? Estão conseguindo entender? Espero que sim. Número 8. Observe como Caio calculou mentalmente a adição. Pessoal, no número 8, nós temos uma adição de números decimais. Como eu armo números decimais? Números decimais, eu coloco número embaixo de número, vírgula embaixo de vírgula, né? Caio, ele calculou mentalmente, então ele tinha 1 inteiro e 5 décimos, mais 3 décimos, mais 2 inteiros e 5 décimos. E aí ele foi e calculou mentalmente. Mas vocês podem armar aí número embaixo de número e vírgula embaixo de vírgula para poder chegar ao total. 4 décimos mais 6 décimos, 7 décimos mais 1 inteiro e 1 décimo mais 7 inteiros, 12 inteiros mais 1 décimo mais 1 inteiro e 9 décimos, 9 décimos mais 9 décimos mais 9 décimos. Armem num rascunho, número embaixo de número e vírgula embaixo de vírgula, que vocês vão chegar ao resultado, ok? No número 9, nós temos uma tabela com a quantidade de alunos matriculados em 4 escolas. Então, vocês vão me dizer a diferença dos alunos matriculados entre a escola da divisão e a escola da subtração. Se é diferença, qual operação que eu vou aplicar? Eu vou aplicar adição ou subtração? É diferença. Então, eu preciso saber a diferença da escola da divisão. Qual é a escola da divisão? 1313. E a escola da subtração. Para eu calcular a diferença, eu aplico subtração.
armou, coloca o resultado. Depois, quantos alunos são necessários serem matriculados na escola da adição para que ela tenha o mesmo número de alunos da escola da divisão? Mesma coisa. Vou pegar o total de alunos da escola da divisão e vou subtrair pela escola da adição, para eu poder saber a quantidade de alunos que precisam ser matriculados para chegar até a escola da divisão, ao mesmo resultado, tá? Página 106. Se forem matriculados 134 alunos na escola da adição e 99 alunos na escola da subtração, qual será a diferença das duas após as novas matrículas? Então, primeiro você precisa saber o total de alunos da escola da adição com o total de alunos com o que sobrou lá, da escola da subtração, com a diferença. E aí você vai ter um total. Depois você vai somar para saber quantos precisam, tá? No número 10, nós temos os preços do celular 1, celular 2, celular 3, celular 4. Só que esses preços estão com desconto. Então, o celular 1, ele custava R$ 1.575,90, passou a custar R$ 1.199,50. O celular 2 custava R$ 2.124,30, passou a custar R$ 1.999,90. Eu preciso saber quanto que foi dado em desconto. Mas aí você não vai calcular a porcentagem. O que você vai fazer? Vamos lá, desconto do celular 2, lá na página 107. Como que eu vou fazer o desconto do celular 2? Eu vou pegar o preço que era, quanto custava? R$ 2.124,30. Quanto que está custando agora? R$ 1.990. Para eu descobrir quanto foi dado em desconto, eu vou subtrair o preço que era com o preço atual, já com desconto. Quando eu subtrair, eu vou encontrar o valor que foi dado de desconto em reais. Então, se é em reais, você precisa colocar isso com R cifrão, porque eu estou falando de sistema monetário. Mesma coisa você vai fazer no desconto do celular 3 e no desconto do celular 4, tá bom? Número 11. Zeca, esperando pelas promoções, economizou R$ 2.000. Então, ele juntou R$ 2.000 para comprar um celular para ele e para o irmão dele. Então, vocês vão ver quais combinações de celulares ele pode comprar com esses R$ 2.000. Quais celulares ele pode comprar com R$ 2.000? Ele precisa comprar 2. E aí, vocês vão encontrar duas combinações. Então, vocês precisam ver aí, será que dá para ele comprar o celular 1 e o 2 juntos? Será que dá para ele comprar o celular 1 e o 3 juntos? E vão marcar, tá? Mas o cálculo precisa estar aí na continha para eu saber. No número 12, o proprietário de uma loja de brinquedos compra uma bola de futebol por R$ 27,92. Então, ele compra do fornecedor, lá da fábrica, essa bola por R$ 27,92. Só que ele revende na loja dele, ele comprou do fornecedor, da empresa lá que fabrica a bola. Só que quando ele vai revender na loja dele, ele revende por R$ 50, porque ele precisa lucrar. Eu quero saber qual é o lucro obtido nessa bola, ok? Em uma bola. Agora, depois que vocês encontrarem o lucro obtido em uma bola, vocês vão marcar a opção aí. Depois ele vai perguntar, bem, qual o lucro obtido se ele vender 10 bolas? Se você encontrar o lucro obtido de uma bola, o que você vai precisar fazer? Qual operação você vai precisar fazer para descobrir o lucro obtido em 10 bolas? Você vai fazer a multiplicação. Então, você vai multiplicar o lucro encontrado, aí no 12, na questão 12, multiplicado por 10, que vai dar o lucro que ele vai ter em 10 bolas, ok? Na página 13, vocês têm uma cena e vocês vão elaborar um probleminha com as informações, tá bom? E aí você não vai comparar com o seu amigo, você só vai elaborar um problema, porque você não tem como comparar com o seu amiguinho, porque o seu amiguinho, infelizmente, não está em sala de aula com você, tá? E no número 14, nós temos uma outra tabela, a tabela A e a tabela B.
E aí tá pedindo para vocês fazerem a junção. A mais B vai dar quanto? Soma. Depois A menos B. Em todos. Na primeira você soma, depois você subtrai. Ok? Pessoal, o que a gente entende com essas atividades? Nós estamos trabalhando com adição e subtração. E aí, o livro vem trazendo adição e subtração, né, de números naturais, e vem trazendo adição e subtração de números decimais, que há a presença da vírgula, que é o caso aí do número 14 também. Quando eu vou somar números decimais, quando eu armo para calcular, eu coloco número embaixo de número e vírgula embaixo de vírgula, tá bom? Para poder calcular, tá? Espero que vocês tenham entendido. Em caso de dúvidas, me chamem. Nós vamos ficar aqui hoje na página 108. Combinado? Um super beijo. Fiquem com Deus. Boa aula. Caprichem na letra.